Alô, alô, podcasters de todo o Brasil, ao redor do mundo, aqui é seu amigo Alexandre Passos, estamos juntos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje foi cobrado, muita gente cobrou de mim esse vídeo, falar sobre Silvio Santos. Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo inteiro. Um homem que eu admirava muito, já li várias biografias de Silvio Santos, li essa aqui, já li de uma outra autora, já li jornalista, já li de um outro autor, esses todos de forma eletrônica, mas esse aqui foi um que eu fiz questão de comprar um livro e ler sobre ele. Mas quando eu era criança, eu assistia aos programas do parque, assistia Qual é a Música, mais domingo no parque, eu era criança. Então, Daniela, você quer ganhar do programa Silvio Santos uma enceradeira, Daniela? Sim ou não? Eu, de família judia, a família dele foi muito importante. Meu nome completo é Senor Abravanel. E é Senor porque eu sou o dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernandes para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, o povo judeu vai e eu vou junto. E foi para Salônica, na Grécia. E de lá então, meu pai, meu avô tiveram o título de Senhor Dom Abravanel. E aqui no Brasil não existe dom. O título que os meus antepassados ganharam no ano de 1490 e quantos, o Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América. Então disseram para o meu pai: não, que dom? Dom é frescura, não tem cura. Não. Então ele colocou Senhor. Senhor quer dizer Dom Abravanel. E ele foi uma pessoa muito relevante. A família de Silvio chegou no Rio de Janeiro. O pai do Silvio tinha recursos, mas por causa do jogo, o pai do Silvio ficou falido. Ele via-se falido. E o Silvio Santos teve que ir para a rua para trabalhar como vendedor. Aqui o livro mostra como ele venceu tudo isso. Silvio, e ele utilizou esse dom que ele tinha de comunicar com as pessoas para poder arrecadar dinheiro. Ele fazia venda de capinhas de título de eleitor, que protege a capinha, que é de plástico, que protege o título de eleitor. E ele começou a comprar essas coisas e descobriu quem é que vendia, seguiu o cara que vendia e descobriu e começou a vender essas capinhas. Com o tempo, o próprio guarda que ali estava vigiando, o Rapa, chamado aqui no Rio de Janeiro Rapa, que é aquela pessoa que retira as mercadorias, a voz, a imposição, a imponência de voz de Silvio, e ofereceu para ele, falou para ele: poxa, você podia procurar uma rádio. E ele procurou a rádio, ele participou de um concurso, coincidentemente, ele venceu esse concurso de locução, e aí, com a vitória, com ganhar o concurso de locução, ele passou a trabalhar com locução e ajudar a sua família. Porém, acho interessante que ele viu que o salário que ele ganhava vendendo canetas, ele era um camelô, ele ganhava muito mais do que na rádio. Olha que interessante. Então ele passou a trabalhar na rádio e também continuar a vender canetas no centro da cidade. Olha que interessante. E aí, com o tempo, surgiu uma oportunidade. Ele tinha que fazer um programa ali, ele tinha que atravessar a ponte Niterói, Rio-Niterói, e ele percebia que a travessia era muito monótona. Olha que está aqui no livro, esse livro aqui, Silvio Santos, uma biografia de Márcia Batista e Ana Medeiros, duas jornalistas, trajetória do maior comunicador de todos os tempos. Olha que interessante, olha. Terminando o serviço que deveria cumprir no Exército, Silvio Santos não desejava mais retornar à atividade de camelô. Estava animado com o trabalho na estação de rádio e desejava continuar nesse caminho. Neste momento de sua trajetória, retornou para a Rádio Tupi e em seguida foi para a Rádio Continental, que ficava em Niterói. Morando no Rio de Janeiro, era necessário pegar a barca para fazer a travessia Rio-Niterói para cumprir seu expediente como locutor, após terminar em casa, retornar em casa. O trajeto do retorno ao Rio de Janeiro era realizado durante a noite, no último horário da barca. Nessas ocasiões, Silvio começou a perceber o silêncio que imperava no local. Por que não transformar essa viagem dos passageiros em um movimento mais agradável? O comunicador
conhecia o mundo das rádios, percebeu que incluir música no ambiente da barca seria uma ótima ideia e que deixaria o trajeto mais animado, não só para ele, mas para os demais passageiros. A partir do desenrolar dessa ideia, rapidamente, olha que interessante, gente, olha a criatividade desse homem. Silvio encontraria uma nova oportunidade de ganhar dinheiro. Para reproduzir a música na barca, precisaria de arranjar alto-falantes, e para isso precisava de dinheiro ou alguém que pudesse bancar a sua ideia como parceiro. Acreditando na nova empreitada, pediu demissão da Rádio Continental, foi atrás de aparelhagem de som para o projeto da barca. Fez então uma proposta para uma loja de eletrodomésticos. Eles cederiam os alto-falantes. Silvio faria os anúncios e produtos da loja, e quem iria recusar ter uma voz daquela divulgando suas ofertas? Pensando em ampliar a gama de anunciantes, seus alto-falantes, decidiu chamar colegas de profissão de seu ofício de locutor para fazerem anúncios permitindo que o próprio Silvio pudesse ir atrás de novos clientes. Ele criou um marketing, gente. Olha só, ele não somente começou a fazer isso numa barca, mas ele começou a ampliar esse negócio com outros amigos, ou chamar colegas de profissão e trazer clientes. Isso é marketing, isso é publicidade, isso é genial. E isso, podemos pensar que isso é década de 30, eu acho que sim, de 40, década de 40 ali, mais ou menos, década de 40. Que incrível, gente! E aí ele começou a conseguir novos clientes que anunciava ali. Então eu falava, olha, você que tem uma loja de instrumentos musicais, você que tem uma loja de roupas, de moda, de chapéus, naquela época usava muito chapéu, então Chapelaria Vicente, onde você cresce com a gente, alguma coisa assim, e o Silvio ia usando isso. Mais uma vez ele estava inovando, atuando dessa vez como corretor de anúncios. Foi nesse momento que ele passou a ver-se como um verdadeiro homem de negócio. Afinal de contas, ainda teria mais uma expansão. Lucro capturado pelo olho atento do empresário. Após a tiragem da barca aos domingos, Silvio e sua equipe decidiram fazer a viagem para Paquetá, onde muitas pessoas curtiam o seu dia de descanso. O trajeto durava horas, muitas vezes mostravam intermináveis. Logo, a viagem, que deveria ser de lazer, transformava um trabalho, pois os alto-falantes eram unidos usados para animar e curar o tédio. Com a melodia, os passageiros começavam a se entusiasmar e entravam na dança. O baile, olha que interessante, o baile ficava tão animado que causava, obviamente, sede nos participantes. Para refrescar os passageiros, tinha apenas água à disposição. E aí, o empreendedor Silvio visualizou mais uma oportunidade de venda. Por que não servir aos passageiros outras opções além da água? Ele teve uma ideia, colocou em prática, foi até um parceiro para realizar, e aí ele bateu na porta da Cervejaria Antártica. Olha que interessante. Para conseguir uma estrutura de bar onde pudesse vender as cervejas e os guaranás da campanha. Como tudo o que costumava fazer, o bar de Silvio não teve um resultado diferente. Deu certo. Olha que interessante. A venda das bebidas foi um sucesso e as viagens da barca transformaram em uma grande festa. A propósito de suas vitórias, Silvio certa vez foi questionado pela Aracide Almeida durante a edição do Show de Calouros, no ano de 85. Veja o que dizia Aracide Almeida. Realmente eu costumo ter mais vitórias que derrotas. Na verdade, a Aracide Almeida perguntou: Silvio, por que você sempre foi vitorioso nessas tuas mumunhas? Hein? Eu não sei o que é mumunhas, mas eu costumo... Mumunha é uma porção de coisa junta. Realmente eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Olha que palavra interessante. Essa declaração do Silvio, ela está em conformidade com a Bíblia Sagrada, não é? Jesus é o nosso advogado, não é? É nosso advogado. Agora, quando nós saímos do caminho de Deus,
Deus é o nosso juiz, aquele que nos julga. Então, olha só, Silvio Santos pregando a Bíblia sem perceber que estava pregando a Bíblia Sagrada. Esse é um trecho da história de Silvio Santos. Eu não vou contar tudo que aconteceu, mas deu certo o plano dele com a barca. Só que a barca quebrou. A barca teve que entrar em manutenção. A Antártica ofereceu para ele uma oportunidade em São Paulo, onde ele conheceu ali o baú da felicidade que estava dando prejuízo do senhor Manuel de Nóbrega, e Silvio colocou aquele empreendimento nos rumos, nos trilhos, e foi muito interessante. Então, com esse homem que me inspira a todos nós, a gente tem que aprender de ver as oportunidades, enxergar as oportunidades, enxergar o que está diante dos nossos olhos. Às vezes a gente tem uma oportunidade de ganhar um dinheiro, a gente tem uma oportunidade de multiplicar as nossas possibilidades, e a gente joga fora as oportunidades por preguiça, a gente joga fora as oportunidades porque a gente não tem material para trabalhar. Veja que Silvio não tinha material para trabalhar. Ele tinha uma ideia na cabeça: eu vou ganhar dinheiro com esse negócio de barca. Mas ele não tinha um tostão, mas ele tinha inteligência. Eu tenho certeza que você tem inteligência, você tem capacidade. Então, coloque essa cuca para pensar. Procure parcerias. Assim como o Silvio procurou parcerias no passado, você pode procurar parcerias hoje em dia. Eu costumo dizer que realmente emprego é difícil no nosso país. Nós vivemos um momento de desemprego, mas trabalho tem, gente. Conheço várias histórias de vários homens, vários jovens que começaram fazendo uma coisa simples. Tem a história desse rapaz, um jovem criado em Brasília, um jovem que é muito inteligente, e que uma família bem abastada até em Brasília, mas ele resolveu vender brigadeiros. Ele não era nenhum cozinheiro, mas ele sabia fazer brigadeiros. Ele começou a vender os brigadeiros na rua, oferecendo o brigadeiro por um valor, e aí ele dizia que ele estava vendendo aquele brigadeiro, até a gente vê que ele falava que ele queria viajar pelo mundo, e aí ele vendia aqueles brigadeiros à noite. E tem inclusive vídeos dele falando sobre isso. Ele vendia brigadeiros à noite, e ele começou a vender os brigadeiros e arrecadar o dinheiro, e ele viajou para a Europa. E na Europa ele conseguia dinheiro também fazendo trabalho. Então, gente, hoje em dia ele é um grande youtuber, ele está casado com uma inglesa, ele já comprou casa em Portugal, ele comprou um sítio em Portugal, e está construindo ali um espaço para ele, para a esposa e para os futuros filhos. Gente, a gente tem que correr atrás, parar de chorar, parar de mimimi, e ter como exemplo o Silvio Santos, que é uma pessoa que venceu, é um cara que venceu. Seu pai se entregou aos jogos, mas mesmo assim ele correu atrás para sustentar sua família, para não deixar ninguém. E hoje dizem que a receita ou a riqueza que Silvio deixou para as filhas está entre 3 a 4 bilhões de reais. Um dos homens mais ricos do mundo, possuindo uma TV que é a TV mais feliz do Brasil, SBT. A minha infância foi assistindo esse cara, foi me inspirando nesse cara, nesse grande comunicador. Né? Na faculdade eu tive a oportunidade de interpretá-lo em uma festa da faculdade, um evento, em uma das matérias da faculdade que nos exigia que fizéssemos um evento no auditório da universidade. E ali nós fizemos, eu fiz o Silvio Santos com o maior prazer, com a alegria de interpretar o Silvio Santos aqui naquele local. Sabe, ele é uma inspiração para todos nós, grande comunicador, que eu um dia gostaria de ser a metade do que ele é. E eu gosto de rádio, vocês sabem, os que me conhecem, sabem, já me viu trabalhando em rádio, e gostaria de trabalhar. Esse é o vídeo de hoje falando sobre o Silvio Santos. Quem é Silvio Santos para mim? Uma inspiração. E várias histórias do Silvio Santos estão aí para a gente assistir, para a gente ver. Estaremos de volta com mais um vídeo, tá bom? Se você gostou do vídeo, o que você gostou do vídeo? Foi um vídeo bem espontâneo que eu fiz aqui. Não tem nem roteiro, gente. Eu falei que eu sinto aqui. É um camarada que, para mim, é um exemplo de profissional, um exemplo de empresário, um exemplo de criativo, que a gente deve seguir. E obrigado aí por você ter ficado com a gente, tá bom? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, você faz aquele pacote total. Compartilha, curte, comenta. O que você achou? Você teve alguma experiência com o Silvio Santos? Tá bom? Eu volto depois para falar um pouquinho mais sobre o Silvio Santos. Um abraço, tchau.